Fala devs, Wendel aqui, e depois de um tempo sem trazer videoaula para o canal, eu resolvi então gravar aqui uma videoaula nova. Nessa videoaula eu quero trazer para vocês aí o desenvolvimento de uma API completa, utilizando Spring Boot, MongoDB. Vai ser assim, um projeto bem bacana, e eu quero pedir para vocês aí que não são inscritos no canal, que se inscrevam, que deixem aí o seu curtir, comentem qualquer coisa aí para engajar aqui o canal. Eu estou começando e eu conto com a ajuda de vocês. Então, sem mais conversa, vamos iniciar aqui a nossa videoaula. Eu estou com o site aqui do Spring Initialize, onde a gente vai fazer a criação do projeto. Então é só entrar aí no Google, pesquisar por Spring Initialize. É o primeiro resultado. Você vai entrar nesse site aqui e vamos aqui iniciar o nosso projeto, né? Então vamos utilizar aqui o Maven. Vamos utilizar a versão 3.2.7 do Spring. E aqui eu vou digitar o meu pacote, né? O meu Group ID, BR com o Wendel Cegadilha. No Artifact ID vamos colocar task, tracinho manager, tracinho, eu vou colocar aqui YT de YouTube, tá? E aqui no pacote deixa tudo junto, beleza? Vamos utilizar aqui o packaging jar. O Java aqui vamos colocar a versão 21. Como dependência do projeto, a gente vai utilizar aqui o Spring Web. Vamos utilizar também o Lombok. Vamos utilizar o DevTools e o Mongo, o Spring Data MongoDB. Beleza? Então essa aqui é as configurações do nosso projeto. Eu vou clicar aqui em Generate. Vamos aguardar aqui ele gerar o projeto. Está demorando um pouquinho. Mas aí, finalizou. Ele fez o download do projeto. Ele criou aqui esse arquivo zip. Eu vou extrair esse arquivo. E aí, eu vou colocar ele dentro da pasta dos projetos aqui do IntelliJ. Então, eu vou colar. E aqui eu estou com o meu IntelliJ aberto. Eu vou clicar aqui em Open. Vou navegar até a pasta onde eu colei ali a pastinha do projeto. Tá aqui, ó, Idea Projects. Essa daqui, ó, Task Manage, tracinho, YT. Então vou dar OK, confio. E ele vai aqui abrir o projeto na IDE. Vou clicar aqui, apertar um sim aqui e aguardar o Maven baixar as dependências necessárias. Tá aí baixando as dependências. Maravilha, terminou. E o que a gente vai fazer aqui de cara vir aqui no application.properties e configurar a nossa conexão com o MongoDB. Tá? Então eu tenho aqui já as configurações. Eu vou copiar e vou colar aqui. Isso aqui é coisa que a gente não precisa decorar, tá? Então você vai pegar aí, vou deixar o projeto final na descrição do vídeo, aí você acessa e copia, ou então pausa a aula e copia aí as configurações de conexão com o MongoDB, beleza? Então aqui basicamente é a URL do MongoDB, aqui é o nome do banco de dados, né? Então eu vou colocar só aqui um YT no final. E o username e o password eu vou deixar vazio. A gente vai iniciar o MongoDB através do Docker mais à frente, beleza? Vamos desenvolver aqui a API primeiro. Então vamos lá, feita essa configuração, vamos aqui no pacote principal e vamos criar alguns pacotes aqui. Então o primeiro pacote que eu vou criar é o pacote Model. Vou criar também mais um pacote chamado Repository. E vou criar mais um pacote chamado Controller. E o último pacote que eu vou criar aqui será o pacote Service. Beleza? Vamos começar aqui criando as nossas
entidades, tá? Então eu vou criar aqui, não é um pacote, é uma classe new Java class e vou chamar aqui de user, só user mesmo. Beleza? Então tá aqui. Aqui eu vou fazer algumas anotações. A primeira que eu vou colocar aqui é a @data do Lombok. Eu vou colocar abaixo dela aqui, uma anotação chamada document. Essa anotação é a que vai fazer aí o projeto, né, quando ser executado, ele criar lá no MongoDB a nossa collection, tá? Porque o MongoDB aqui, ele é um banco de dados não relacional, né? Então lá não tem tabela, né? Lá tem collections. Então, basicamente, o que essa anotação vai fazer é transformar essa classe em uma collection lá no banco de dados MongoDB. E aqui eu vou ter um atributo ID. Perceba, pessoal, que se você já tem algum conhecimento do Spring Boot, a gente não está importando do JPA, tá? Até porque a gente não colocou essa dependência. Perceba aqui que o pacote é org spring framework.data.annotation, tá? Então essa aqui é a diferença entre usar o JPA convencional ali com um banco de dados MySQL ou Postgres e utilizar aqui o MongoDB, que é um banco de dados não relacional. Então a anotação ID, a ideia está me ajudando aqui, né? Tá pedindo para pressionar a tab, ela já autocompleta aqui para mim. E vou utilizar aqui o name, tá? Então eu vou usar aqui a IDE, tá me ajudando, mas você vai digitando aí, tá? Private string nome e o private string ID. Vamos ter também um e-mail, vamos ter um password na verdade aqui no lugar de name vamos colocar username. Vou trazer isso aqui para baixo. E-mail, ID. Vamos ter aqui também, ó, private string first name, private last name. Então vamos ter essas propriedades, tá? First name, last name, e-mail, username e password. Então aqui a nossa classe de user, ela já está criada. Vamos criar aqui também uma nova classe chamada task. As mesmas anotações ali, @data e @document. Beleza? Vamos ter também um ID aqui, então private string ID. Né? Então vou colocar a anotação aqui também, @id. Perceba que também está utilizando aqui o identificador como uma string. Geralmente quando a gente utiliza ali o MySQL ou PostgreSQL ou SQL Server ou Oracle, a gente sempre utiliza ali como um long, né? Então aqui no MongoDB é uma string porque ele gera um identificador único baseado ali no tempo, e aí ele gera uma string hexadecimal. Vocês vão ver mais para frente, tá? Então vamos ter aqui também um title. Vamos ter um private string description e vamos ter aqui também um private user, né? Que vai ser o dono aqui no caso dessa tarefa, tá bom? Então basicamente as nossas entidades elas já estão criadas e já estão mapeadas certinho. O que a gente vai fazer agora é os nossos repositories. Então aqui no pacote repository vamos criar uma interface, vamos colocar o nome dela aqui de user repository. Beleza? Aqui a gente vai estender extends Mongo repository. E aqui a gente vai importar, né? Vamos ter que colocar a nossa entidade, que é a user, e o tipo da chave primária, que nesse caso aqui é uma string, tá bom? Vamos anotar aqui com @repository. Maravilha, aqui está pronto. Vamos também criar uma nova interface, que seria no caso a task repository. Vamos anotar aqui com repository. Deixa eu ver se eu anotei ali a outra. Anotei. O mesmo esquema. Vamos estender Mongo
repository. A ideia me ajuda aqui bastante, tá? Vou importar aqui o task do meu pacote aqui. Maravilha. Então aqui os repositórios também já estão prontos. O que eu vou fazer aqui agora é criar os nossos serviços. Então aqui nos serviços eu vou criar uma classe chamada user service. Já vou anotar ela aqui com service. E aqui a gente vai fazer as nossas operações básicas de CRUD. Primeira coisa que a gente tem que fazer é injetar o repositório. Nesse caso, o user repository. Então vamos colocar aqui uma propriedade private final user repository. Vamos dar o nome dela de user repository, ponto e vírgula. Ele vai reclamar porque a gente vai precisar injetar através do construtor. A ideia já está me ajudando aqui novamente, tá? Então vou só dar um tab, ele vai criar um construtor aqui para mim e colocar ali o user repository como argumento. Vou clicar aqui e diz, né? Então o que eu vou fazer é só inicializar aqui. Então vou apertar tab e ele já inicializa aqui para mim. Então o que fiz aqui foi criar um construtor, passar como argumento aqui um user repository e definir ali essa minha propriedade que está aqui em cima com o valor que vem aqui no argumento, tá? Então o Spring injeta para a gente através do construtor. Você poderia fazer, por exemplo, de outra forma, né? Que é só colocar como privado e colocar aqui com @autowired. É a mesma coisa, tá? Vai funcionar perfeitamente. Pode ver até que aqui a ideia não reclamou. Mas o recomendado é que as injeções de dependências sejam feitas através do construtor, porque facilita ali o desenvolvimento de testes. Se você já tiver um pouco mais de conhecimento, você deve saber disso. Beleza? Então vamos criar aqui os nossos métodos, né? O primeiro o que a gente vai fazer aqui é listar todos os usuários. E a IDE já está me dando o método praticamente pronto, né? Então vamos lá. Só vou importar aqui o user, isso. E o que a gente vai ter que fazer aqui é dar um return this.userRepository.find all. Então aqui ele já vai retornar para a gente todos os usuários, né? Vamos criar aqui um novo método public. Ele vai retornar também um user. Eu vou colocar o nome dele find by id. Ele vai receber um id, só que aqui o id é uma string. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né? Return this.userRepository.find by id. A gente passa o id aqui. Esse método ele retorna um optional. Então a gente tem aqui uns métodos disponíveis. Eu vou colocar esse aqui, or else true. Então ele vai me devolver o usuário ou vai lançar uma exceção caso esse usuário não exista. Então aqui eu passo uma expressão lambda e vou lançar aqui uma nova runtime exception. E vou colocar aqui uma mensagem, user not found. Beleza, então o nosso find by id já está feito, né? Então vou ter também aqui o método de salvar, que basicamente ele vai fazer isso aqui, né? Então é public, né? Ele retorna um usuário, recebe aqui um usuário e acessa o método save do nosso repositório. Vou ter também o delete, né? Então aqui, só que o delete aqui a gente não vai receber o usuário, a gente vai receber aqui uma string id, tá? E o método que a gente vai chamar aqui é o delete by id, beleza? E a gente passa o id lá para deletar. E ele é void, tá bom? Ele não retorna nada. E vamos ter também o update. O update, eu vou fazer assim, ó. Public, ele vai retornar um user. Update, beleza? E aí, aqui a gente tem que fazer um esquema aqui, tá? Porque a gente vai receber o usuário com os dados atualizados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar user entity. Então vou criar aqui uma variável user entity e eu vou acessar ali o meu repositório this.userRepository
Na verdade, eu vou chamar o método que eu acabei de criar, que é o find by ID, que já está ali disponível para gente. E aqui eu só pego do usuário que está vindo, eu pego o ID, tá? Então, tem hora que a ideia atrapalha também aqui, né, esse autocomplete. Mas o que eu estou fazendo aqui, tá? No método de atualizar, eu vou receber o usuário, tá? Porque vai vir os dados do usuário ali atualizado. Daí eu tenho um método que eu criei aqui em cima, que é o find by ID. E ele já lança a exception para a gente aqui, caso o usuário não seja encontrado. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar esse método e passo o ID para ele. Se ele encontrar o usuário, ele vai me retornar aqui nessa variável userEntity. O que eu vou fazer aqui agora é utilizar o bin.utils aqui do Spring, tá? É do Spring Framework. E aqui ele tem um método que chama copy properties, onde eu consigo copiar tudo que está vindo do usuário ali da tela para a minha entidade que já estava no banco, e aí eu consigo atualizar, tá? Então ele recebe aqui, ó, a fonte, que é o source, e o target, que é o alvo, né? Então a nossa fonte de dados aqui, nesse caso, é o user que está vindo ali como argumento. E o target é o user entity, que é o que está salvo no banco. E o que eu vou fazer aqui, eu vou ignorar somente o ID. Então, nesse último parâmetro, você coloca as propriedades que você quer ignorar para que ele não copie. Então, nesse caso aí, eu vou ignorar o ID. E aqui eu vou chamar agora só o return this.userRepository.save. E aí eu passo a própria user entity. Beleza? Então, dessa forma, tudo que vier de novo ali eu vou copiar, né? E vou ignorar o ID e vou salvar no banco. Daí eu completo aqui a atualização. E o nosso service aqui de usuários está criado. Vamos lá, vamos continuar. Vamos criar agora o serviço de tarefas, né? Que é o Task Service. Então, vou criar aqui uma nova classe dentro do pacote Service. E vou chamar ela de Task Service. Mesmo esquema aqui, vou anotar com @service e fazer a injeção aqui de dependência do meu repositório. Então, private final task repository e vou injetar aqui via construtor this repository, this task repository recebe task repository. Vamos agora criar os mesmos métodos ali, que é o de criar a tarefa, de deletar. A gente só não vai ter o atualizar, né? No lugar do atualizar, a gente vai ter um que vai colocar a tarefa como concluída, que eu até esqueci de colocar aqui, ó. No task, a gente vai ter um outro atributo que ele não será string, ele será um boolean. Vou colocar como completed e eu já vou iniciar ele aqui como falso. É um boolean.false, né? Porque você inicia a tarefa, ela não está concluída, beleza? E aí, vamos aqui criar os nossos métodos. Então, public vai me retornar uma task, vou salvar, vou importar aqui, ó, do módulo, né? Então, aqui eu recebo a task que vem lá da minha telinha. E aqui eu chamo o meu repository e mando salvar a task. Maravilha. Tá dando problema. Deixa eu ver aqui o que ele tá. Ah, tá. Tem que retornar aqui, ó. Vamos criar aqui agora o getWall, né? Então, public vai me retornar uma lista de tarefas. Vou importar aqui do Java Util-List. E aqui ele tem que retornar this.taskRepository.findAll. Isso aqui é bem simples, eu acredito que todo mundo já conhece isso aqui, né? Ele está só retornando aqui do repository todos os registros ali que tiver salvo. A gente vai pegar o findById, ele recebe aqui um ID, mas é uma string. Daí ele vai
retornar this.taskRepository.findById. Passamos o ID. Se ele não encontrar, a gente retorna uma exception, que é uma new runtime exception, e coloca aqui task not found, task não encontrado, né? Então a gente já tem o método para salvar, o método para buscar todos e o método para buscar aqui por ID. Vamos aqui fazer o método para marcar a tarefa como concluída. Então public, ele é void, não vai retornar nada. Vou colocar o nome dele como completed, ele vai receber uma string mesmo. Só vou colocar um D aqui, completed, ele recebe um ID. E aqui ele vai chamar o repositório this.taskRepository. Não, vamos primeiro ali chamar o findById e passar o nosso ID que está chegando. Daí a gente vai receber isso aqui numa variável var user, na verdade é task, né? Task. E vamos armazenar aqui nessa variável task. Vamos pegar a task aqui, chamar o método setCompleted e colocar true. Daí a gente vai pegar e chamar o this.save, passar a task. Então aqui a gente já marcou a tarefa como concluída. E por último, a gente tem que deletar a tarefa, né? Então vamos colocar aqui, ó, public, ele é void também, delete, ele recebe uma string e acessa o repository. Vamos fazer o seguinte, né? Isso. Acessa o findById aqui, ó. Passa o ID, recebe isso aqui numa variável, a task. E o que a gente vai, na verdade, estou fazendo besteira aqui, né? É deletar. Então vamos lá, this.taskRepository delete by ID. Isso aí. Então a gente deleta aqui a nossa tarefa. Então nossos serviços, eles já estão prontos. O que a gente tem que fazer agora é os controladores, tá bom? Então vamos aqui no controller e vamos criar aqui o user controller. O user controller. Aqui a gente tem que colocar a anotação REST controller e a anotação request mapping. Aí aqui a gente vai passar o nosso path, né? Então eu vou colocar aqui API /v1 /users, sempre aqui no plural, beleza? E nós vamos ter que injetar aqui o serviço de user, né? Então private final user service, e vou colocar aí com o nome de user service. Se você estiver utilizando o IntelliJ e ele não tiver com autocomplete, aqui o meu está com autocomplete porque é a versão que é a versão paga, né? Mas aqui ele já dá aqui o aviso, né? Então se passar o mouse em cima, ó, ele já coloca aqui para adicionar no construtor, ele já cria também o construtor. Então pode ajudar aí a diminuir aí a escrita, né? Realmente a gente escreve bastante. Então o primeiro método aí é um getMapping, né? Vamos anotar com getMapping, que será aí o método que vai trazer todos os usuários do banco, né? Então aqui eu vou importar aqui o user, é o nosso aqui do nosso pacote, beleza? Então o método que é um get, né? Então vou anotar aqui com getMapping, e ele vai retornar uma lista, mas na verdade ele não vai retornar uma lista, não somente uma lista, tá? Então vou tirar essa lista daqui. Ele vai retornar um objeto response entity, e esse objeto é um objeto genérico, então eu tenho que informar o tipo dele aqui, ó. Ele é um response entity que é de lista de usuário, beleza? Então feito isso, a gente acessa o nosso user service.findAll, e aí ele vai devolver para a gente uma lista de usuários. Então vamos colocar aqui um var users, e aqui embaixo a gente vai retornar return response entity,
ponto ok e ok. E aqui dentro do ok a gente passa a nossa lista de usuários. Beleza, então o nosso getWall está pronto, né? Vamos fazer o getById. Então, public, ele vai retornar uma lista, não, um response entity. Só que aqui agora vai ser só um user, né? Porque a gente vai pegar por ID, então ele só vai retornar um. Então, vou colocar aqui, ó, find by username não, ID. Aí aqui nos parâmetros a gente vai receber um arroba, um path variable. É um string e vamos colocar o nome dele aqui de ID mesmo. Então, path variable para a gente receber na URL ali. E aqui vamos anotar logo ele com getMapping, antes que eu esqueça. E aqui tem a diferença que a gente vai receber vai receber ali o ID do cara, né? Então, abre e fecha chaves, coloca ID aqui. Então, ID tem que ser o mesmo nome que está aqui, beleza? E vamos acessar aqui agora o nosso user service.findById e passa o ID do cara. Vamos receber isso aqui em uma variável var user e vamos retornar o nosso querido response entity com o usuário. Então fizemos o getWall, get por ID. Vamos fazer agora o save, o delete e ainda tem ali o update. Então aqui é um post mapping, né, que vai ser o create ali. Então vamos lá, public, ele vai retornar um response entity de usuário. Aqui eu vou colocar o nome dele só de save. Ele vai receber um request body use. Então aqui vai vir no corpo da requisição, vai vir o nosso objeto JSON, né? Então com essa annotation aqui eu consigo já fazer a conversão do JSON para o objeto user. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui var user, vamos chamar ali o this.userService.save e vamos passar o nosso user aqui. Deixa eu ver o que ele está falando aqui, tá? Ah, tá, ele está dizendo que tá dando conflito aqui de variáveis, tá? Então eu vou só tirar o var daqui, ó, e aí a gente aproveita essa própria variável aqui, salva e devolve nela mesmo. E aqui a gente vai fazer o return do nosso response entity. Aí aqui vamos mudar um pouquinho, vamos ter aqui o status, ó. E aqui vamos acessar um enum do Spring Boot, que é esse aqui, ó, http status, ponto, e aqui a gente tem o created, que ele vai retornar o 201, que vai informar para a gente que o objeto foi criado com sucesso. E aqui botar um ponto, vamos colocar body, e no corpo a gente devolve o usuário, e aqui ponto e vírgula. Pronto. O put vai ser bem parecido com esse aqui, então eu vou até copiar ele e vou colar. O que vai mudar aqui é que em vez de post a gente tem uma anotação chamada put map, e aqui a gente troca para update. Algumas pessoas elas utilizam esse método passando um ID aqui, ó. Tá? Então você pode ver dessa forma também. Além deles passar o objeto, eles passam o ID e aí recebe também aqui o ID através de um path variable. Você vai ver muito assim também, tá? Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou receber o objeto completo e o ID vem dentro do objeto, então eu não preciso pegar o ID da URL. Vamos alterar aqui, porque aqui não é o save, a gente vai chamar o nosso método update ali do nosso service, e o que vai mudar aqui também é que a gente vai retornar somente um OK com o objeto atualizado. A gente não vai colocar o status 201. Vamos aqui agora fazer o delete, né? Então arroba delete mapping. Aí aqui sim a gente vai receber o ID aqui.
Então a gente recebe o ID do cara e vamos criar aqui, ó, public response entity. Aqui, como a gente vai deletar, que é um void, tá? A gente não vai mandar nada lá não. Ele só deleta e aqui a gente chama ali o service e manda deletar, e aqui a gente retorna esse response entity e coloca no content, tá? Aqui ele vai retornar um status 204, né? Que foi ok, só que não tem nada no corpo. E manda um build aqui para ele construir o objeto. Então dessa forma aqui a gente termina o nosso controller de usuário. E aí, para não ficar muito grande a aula, eu vou copiar esse controlador e alterar aqui para task. Daí a gente faz as alterações ali para a gente ganhar um pouco de tempo. Então eu só copiei, colei e mudei o nome, tá? Para task controller. Aqui eu vou mudar para tasks. Aqui não vai ser um user serve, vai ser um task service, né? E aqui a gente vai clicar duas vezes, botão direito, refactory, rename. Vamos colocar aqui task service. Daí ele já vai perguntar se a gente quer mudar em todos os lugares aqui. Você dá um OK, ele já sai mudando aí, já ajuda a gente. Mas a gente tem que fazer aqui mais algumas alterações. No task controller, aqui ele está injetando um user service, então a gente tem que alterar para task service. Resolvemos o problema. Aqui não é uma lista de user, é uma lista de task. E vamos renomear essa variável aqui para tasks, né? No caso aqui porque são várias. Aqui é o mesmo esquema. Aqui vamos renomear para task. E aí vamos mudar o retorno aqui, ó. Task. No save, beleza. Aqui a gente recebe uma task. Vamos mudar aqui para task. E aí eu só substituir aqui, ó. Onde tem user, coloca task, que vai dar bom. Aí ele tá dando aqui um probleminha. Tá, tô retornando um user e tenho que retornar um task aqui também. Não vamos ter na verdade vamos ter o put, só que vai ser diferente, tá? Vamos arrumar aqui logo aqui o delete, tá ok? O put vai ser o update aqui, vamos mudar, vamos colocar com completed, né? E aqui a gente não vai receber, vamos receber uma path variable, que é o ID do cara, né, da task. E aqui vamos colocar o seguinte, não vamos ter também um put não, vai ser um get, tá? Vamos facilitar aqui, ó, um get. E aqui na URL vamos receber aqui, ó, o ID, então barra, abre, fecha chaves, coloca o ID aqui, coloca a barra e coloca completed, beleza? Então essa aqui vai ser a URL. E vamos chamar aqui o seguinte, ó, this.taskservice.completed, passa o ID e ele retorna um non-content, igual ali embaixo, ó, return response entity.nocontent.build, beleza? E aqui a gente muda para void, que o retorna o void. Tá, e aí eu acabei de lembrar aqui de uma coisa que a gente não fez. Vamos bem que no service de task, e no save aqui, ó, a gente vai ter que fazer diferente, tá? No save, antes de salvar, se a gente for dar uma olhada no objeto, a gente vê que ele tem um usuário. E nós vamos receber aqui somente o ID do usuário, quando vier da tela ali. No caso, a gente vai usar o Postman, né? Mas quando vier, só vem um ID, não vem um objeto. Então aqui o que a gente tem que fazer antes, né? A gente tem que pegar o this.findById e da task a gente pega o usuário e pega o ID dele. Então aqui a gente vai criar uma variável user. Agora a gente tem o próprio usuário. Aí a gente pega a nossa task e seta nela o user.
Beleza? O que ele está dizendo aqui? Task user. Opa. Ah. Peraí. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ah, tá. Fiz besteira aqui, pessoal. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Vou apagar esse código aqui. A gente vai ter que injetar aqui o service de usuário. Então, ele já está até me colocando aqui. Então, private final user service, vou injetar ele no construtor aqui também. Ó. Vou colocar o mouse, add no construtor, e ele já vem aqui no construtor para mim. Então, o que eu tenho que fazer aqui é chamar o user service, tá? Então, assim, ó, this, né? Então, this ponto user service ponto get user service ponto find by id. Aí eu pego da minha task o user e pego o ID do user. Aí sim, eu vou ter o usuário aqui. Então eu vou colocar aqui var user igual aqui ao código que vai pegar o user para mim. E aí sim, eu vou pegar aqui a minha task e vou setar o user ali que eu peguei do banco. Beleza? Então sim, agora eu posso salvar, né? Que daquela forma ele ia salvar, mas não ia fazer o relacionamento do usuário com a task, no caso. Então, dessa forma aqui a gente finaliza a nossa API. Então a API está finalizada. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que rodar o MongoDB. Nesse caso aqui, o meu MongoDB está rodando no WSL. Então tem uma máquina Ubuntu e nessa máquina aqui eu estou rodando o meu MongoDB. E é o seguinte, né? Você pode vir aqui no Google, pesquisar aqui MongoDB Docker, run Docker, né? Sim. E aí ele vai entrar aqui, ó, na documentação oficial. Vou deixar o link aí também na descrição para vocês. E ele vai mostrar os comandos que vocês têm que fazer. Vocês têm que rodar esse comando aqui. Ó. Vou abrir aqui, vocês vão ver que o meu Docker está rodando. Tá? Então tem alguns containers aqui que já estão até rodando. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar a imagem, né? Então aqui eu vou colar aqui. Ele, acho que já tem essa imagem baixada. Ele não vai baixar, ele só diz que já tem aqui, ó. E aí vocês vão pegar esse comando aqui de baixo, que é o que vai rodar o container, tá? Então ele roda um container, dá um nome aqui de MongoDB e expõe aqui essa porta, ó, que é a 27017, que é a porta padrão que a gente vai utilizar para conectar. Aí aqui ele só passa a imagem que ele vai usar para rodar o container, beleza? Eu tenho um software que roda aqui, que é o Portainer, que eu gerencio os meus containers através dele. Então eu vou acessar ele aqui, ó, colocar o host na porta 9000, que é essa aplicação aqui. Então se você quer saber como essa aplicação funciona, quer ter aí também uma instalação parecida com essa, coloca aí nos comentários que eu gravo um vídeo mostrando para vocês como instala o Docker aqui no WSL, numa máquina Ubuntu, e configura o Portainer para você gerenciar os containers de vocês assim, ó, de forma gráfica. Então aqui eu consigo acessar ali o meu Docker, eu consigo ver todos os meus containers, iniciar esses containers, excluir. Então é muito bacana essa ferramenta, tá? Então você pode fazer tudo via linha de comando ou pode utilizar a ferramenta. Então, só recapitulando, para rodar o MongoDB, que é o que a gente vai precisar aqui, você vai utilizar o Docker Pull para pegar a imagem e o Docker Run aqui para rodar o container, beleza? Então aí o container já vai subir e aí a gente vai poder prosseguir com a aula. Aqui o meu container está parado, ó, MongoDB. Então o que eu vou fazer? Eu vou só startar ele aqui. Então beleza, ó, o container está rodando. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui também. Eu vou deixar esses comandos aí na descrição do vídeo para vocês. E vou vir aqui na minha aplicação. Tem uma ferramenta também, deixa eu ver se eu pego aqui e mostrar para vocês.
E essa ferramenta aqui, ó, é Studio 3T, que é uma ferramenta gráfica para você gerenciar o MongoDB. Então deixa ela subir aqui, ela é um pouco pesada, mas ela é gratuita, tá? Ela só vai exigir que você faça um registro, mas aí você pode entrar com a conta do Google e fazer ali o cadastro que ela libera o acesso para você. Então é só pesquisar aí robô 3T ou Studio 3T aqui, ó, que você acha ela aí no Google, beleza? Então aqui em Connect a gente consegue criar uma conexão com o nosso banco. Se o banco estiver rodando, no meu caso está rodando, como é que eu sei? Posso vir lá pelo porteiro, posso vir aqui e dar um Docker PS. Ele vai mostrar aqui que o meu container está rodando. Então eu consigo criar uma conexão aqui, ó. Vou clicar aqui em Connect, New Connection, e eu consigo colocar uma conexão passando aqui a minha URL, ó, mongodb //localhost. Eu passo a porta aqui, ó, que é a porta 27017. Daí eu vou dar um Next. Ele vai dizer aqui, ó, conectou com sucesso. Daí eu coloco um nome aqui para minha conexão, ó. Minha conexão. Beleza? Então eu vou dar um save aqui. E tá aqui, ó, a minha conexão. Então eu vou dar 2 cliques nela. Ele vai conectar com o meu servidor do Mongo. Então aqui já é o meu servidor do Mongo que está rodando aqui via Docker no meu Ubuntu, que está rodando via WSL. Eu gosto de utilizar o Docker aqui no Ubuntu porque aí eu não preciso estar instalando nada no meu sistema operacional. E aí, porque dá problema, né? O Docker, tu não consegue utilizar o VirtualBox se tu tiver o Docker, e aí dessa forma aqui eu isolo o Docker e fica bem bacana. Então vamos lá, vamos voltar aqui, não vamos perder o foco. Então aqui eu estou com a minha conexão do MongoDB. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou vir aqui e vou iniciar a minha aplicação. Se tudo der certo, ela vai subir sem problema. Então eu vou iniciar aqui, vou habilitar o Lombok e vamos aguardar e cruzar os dedos para que ela possa subir certinho, sem nenhum problema. Então tá aqui iniciando. E bom, parece que subiu certinho, não deu nenhum erro. Tá aqui, maravilha. Então o que a gente vai precisar agora para testar nossa API? Vamos precisar do Postman. Beleza? Então aqui é o Postman. Vou abrir aqui o meu. Parece que está reiniciando aqui alguma coisa. Ele reiniciou aqui o Spring Boot algumas vezes. Mas vamos lá. Vamos vir aqui no Postman. Aqui no Postman eu tenho algumas coleções, tá? Eu já deixei pronta para que a gente ganhe tempo. Então eu criei aqui uma collection, criei 2 pastas e dentro delas eu criei as requisições. Deixa eu ver aqui se ele vai continuar reiniciando. Então aqui eu tenho um post para salvar o usuário, um put para atualizar, um get all, um get by id e um delete, né? E eu tenho aqui um post para salvar a task, um get all para pegar todas as tasks, um get by id e um complete task para marcar a tarefa como concluída. Beleza, ele não reiniciou mais. Então tá certo. Então vamos lá, vamos testar aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um usuário. Então eu vou clicar aqui no post e o JSON que você vai ter que mandar é esse aqui. É só olhar para a entidade, no caso aqui a nossa entidade que está aqui, ó, user, e verificar. Então eu tenho que mandar isso aqui. Não mando o ID porque o ID é gerado automaticamente lá na hora que vai salvar. Então beleza, é só copiar os mesmos nomes aqui, montar o JSON e mandar. Então vou mandar aqui esse usuário. Vou clicar em Send. Vamos aguardar e maravilha, recebemos aqui o status 201, que significa que deu tudo certo, né? Ok, criou o objeto pra gente e ele retorna o objeto e já retorna o ID aqui do objeto, ó. Maravilha, então. Então vamos pegar aqui, ó, o PUT e vamos atualizar esse usuário que eu acabei de criar. Então aqui, ó, no post aqui que ele retorna, eu vou copiar tudo. Vou vir aqui, ó, vou colar e o que eu vou alterar? Vou alterar a senha, que antes era ABCD1234,
Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Só isso. Só para testar. E vou dar um send. E beleza, recebemos 200 aqui. Então ele trocou a senha para a gente. Vou pegar aqui o getAll. Vou dar um send. Ele retornou, só temos um usuário. GetById. Aí o GetById você vai ter que copiar o ID aqui, ó. Copia o ID. Vai lá no GetById e cola aqui na URL. E aí se você der um Enter aqui, ó, no Send, clicar no Send, ele vai trazer o ID para você. E aqui é o Delete, né? Então o Delete é a mesma coisa, você tem que passar na URL. Perceba que a URL já está certinha aqui, tá? Ó, localhost 8080, API, V1, Users e o ID, tá? Então eu posso deixar também essa collection aí dentro do repositório. Daí vocês baixam o repositório e importam a collection para o Postman de vocês, já vai estar tudo certinho. Vocês conseguem fazer os testes. Ou então é só criar o request. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Nesses 3 pontinhos. Add request. E aí é só colocar o URL, configurar o verbo aqui, HTTP. Colocar o payload e tudo certo. Vamos testar aqui o delete, né? Então eu vou colar o ID aqui e vou dar um send. Beleza, ele retornou 204 no content, que foi o status que a gente colocou para retornar. E se eu vier aqui, por exemplo, agora em getAll, eu não tenho mais nada, porque eu apaguei o único usuário que eu tinha ali na base de dados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar esse usuário de novo, porque a gente vai fazer a associação dele com a task que a gente vai criar agora. Então vou precisar copiar o ID aqui, ó. E aí eu fecho tudo aqui. E vamos... don't save. Vamos aqui abrir agora as tasks. Antes de eu abrir as tasks aqui, eu vou lá no banco, vou mostrar para vocês, ó. Vou clicar aqui em Refresh, ele criou o meu banco, ó, o Task Manager YT. Se eu clicar aqui, eu tenho aqui Collections e eu tenho a Collections de User. Se eu der 2 cliques nela, ele vai abrir para mim aqui o editor com a query aqui, onde ele pesquisa pelos usuários, né? Então, find aqui, ele traz todos. E aí eu só tenho um, então ele está trazendo aqui, beleza? Perceba que a collection task ela ainda não existe. Ela só vai ser criada na hora que eu utilizar ela. Tá? Então isso aqui é uma particularidade do MongoDB. Então vamos lá. Então aqui em tasks eu vou abrir o post. E aí na task a gente tem que mandar esse JSON aqui, né? O título, a descrição e um usuário. Perceba que a gente está mandando um objeto user somente com o ID do usuário. Então vou apagar aqui, ó, esse ID e vou colocar o nosso ID do usuário que a gente cadastrou. Então agora eu vou dar um send. E beleza, ele retornou aqui para nós o objeto grandão. Aqui com o ID da task que foi gravada no banco. Né, o título, a descrição e o usuário dono dessa task. Se a gente for lá no banco, vir aqui, ó, clicar com o botão direito e clicar em Refresh, nós vamos ver que agora a gente tem também a Collection Task. E se a gente der 2 cliques nela, a gente vai conseguir verificar aqui o registro, né, da nossa task. E aqui ele marca 6 fields, né, que ele está fazendo uma relação com o usuário, que é dessa coleção e user, beleza? Então aqui se você clicar, ele até leva para lá. Dei 2 cliques, ele me levou para o registro do meu usuário. Então aqui a gente vê que está funcionando a nossa task, né? A gente conseguiu salvar e vamos testar para ver se a gente consegue pegar todas, né? Então vou clicar aqui e vou dar um send. Então tá aqui, ó. Só temos essa. Vou pegar by ID, mesmo esquema, a gente vai precisar do ID aqui. Copiar e colar aqui, dar um send, ele vai trazer. E por último, a gente pode marcar essa tarefa como concluída. Se nós verificarmos aqui, o completed está como false, né? Então vou copiar o ID dela, vou aqui no completed e vou passar o ID aqui no final, tá? Aqui no meio, tá? Que ele passa o ID e tem o completed aqui, ó. Se nós formos olhar lá no task controller, esse é o nosso path, né? Então tá aqui, ó. É o ID e completed aqui no final. Então se a gente for olhar aqui, é isso que tá aqui, ó. Temos o tasks,
ID, aqui é o ID da task, e o completed aqui no final. Vamos dar um send, ele vai retornar para nós um 204, então beleza, tudo ok. Se a gente for no get by ID e chamar de novo, ele vai trazer aqui a tarefa como concluída. Então, pessoal, assim a gente finaliza a nossa videoaula. Eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês, que vocês possam estar absorvendo esse conteúdo, possam estar fazendo aí os próprios testes de vocês, possam estar implementando mais funcionalidades nessa API. E é isso, vocês têm que praticar para que esse conteúdo possa internalizar aí na cabeça de vocês e que geralmente gere o conhecimento, né? Não adianta só assistir a aula, tem que colocar a mão na massa, tem que praticar. Então eu peço mais uma vez que, se você gostou, deixa aí o like no vídeo, comenta esse vídeo. Se você tiver sugestão de videoaula, comenta aí também, tá? Vou pedir também para vocês aí que entrem no grupo do Telegram. Eu criei um grupo agora recente, nesse grupo eu pretendo ali compartilhar conteúdo com a galera que tá iniciando, que quer entrar aí, quer ser um programador de verdade, quer entrar na área de desenvolvimento. Então, peço para vocês também que entrem aí no grupo e me sigam aí nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram, beleza? Então, com isso eu finalizo. Forte abraço, valeu pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.